Crescendo em Graça, capítulo 8, Sabedoria. Samuel Cáceres. Samuel Cáceres é um homem sábio, próspero e admirado no mundo dos negócios. Sua sabedoria não consiste apenas na capacidade de fazer bem as coisas. Conhecimento não é necessariamente sabedoria. Uma pessoa pode ter muito conhecimento, mas, se não souber usá-lo, não terá sabedoria. Claramente, este não é o caso de Samuel. Ele sempre teve sonhos, demasiados talvez, exagerados na opinião de alguns. No entanto, seus sonhos se tornaram realidade justamente por causa de sua sabedoria. Não se tratavam de vã utopia, tampouco eram nuvens passageiras que o vento da realidade arrastasse para o esquecimento. Quem dera que todos fossem capazes de sonhar e trabalhar como Samuel. O mundo seria diferente. Haveriam menos lágrimas. Não veríamos pessoas trajando farrapos e que nunca contemplam o nascer do sol. Samuel Cáceres não é apenas um sonhador, mas também um homem sábio, que soube dar o devido lugar a cada detalhe de sua vida. Da sabedoria deu vida aos sonhos. No entanto, sua vida nem sempre foi um mar de rosas. A adolescência marcada pela dor da perda mudou o rumo de sua trajetória. Essa meia volta começou em um hospital. O médico tinha saído da sala de cirurgia desanimado, e somente com um movimento de sua cabeça deu a entender o que todos temiam. A mãe começou a chorar desconsoladamente. As irmãs também. Samuel, sem saber o que fazer, acompanhou o médico com o olhar até o fim do corredor. Depois chorou bastante. Seu pai fora sempre um homem bom. Era como um desses cavaleiros antigos que resistem ao vendaval e orgulhosos contemplam o sol apesar da tormenta. O corpo de seu pai foi velado naquela mesma noite. Parentes e amigos chegaram de todas as partes, incluindo aqueles que só aparecem por ocasião de algum casamento ou velório. Samuel Cáceres era então um adolescente de 14 anos. Mas ainda hoje se lembra dos rostos condoídos dos visitantes, com suas roupas escuras e com lágrimas para ele pareciam tão falsas. Ele jamais se sentira tão só como nessa ocasião. Sabia que passava a ser o único homem da casa e que teria que assumir a responsabilidade que, sem desejar, seu pai lhe deixara. Alguns dias antes de falecer, o Sr. Martim o chamou ao quarto, em meio a dores e atrozes. Segurou a mão do único filho homem e lhe disse: Seja sábio, meu filho. Coloque a Deus sempre em primeiro lugar, e tudo vai dar certo para você. O que o senhor quer dizer, pai? Perguntou o jovem intrigado. Seu pai não foi um homem religioso. Samuel nunca o vira indo à igreja ou coisa parecida. Deus nos tem abençoado porque, sem que a sua mãe soubesse, eu sempre devolvi os dízimos. Dízimos? Sim, a 10ª parte de nossos ganhos pertence a Deus, e eu tenho respeitado aquilo que é dele. A repentina entrada da mãe naquele momento interrompeu o diálogo. As últimas palavras de seu pai nunca se apagariam de sua mente. Elas se tornariam marcas indeléveis em seu coração. Do naufrágio íntimo oriundo daquela tragédia, Samuel salvou uma aparente tranquilidade e o respeito de sua mãe e das irmãs. Com a bravura dos vencedores, ele se dedicou aos seus ideais. Viveu como se esperava que vivesse, aparentando uma felicidade serena e lutando para fazer crescer a pequena fábrica do Sr. Martim. Samuel silenciou seus temores, postergou sua fragilidade e escondeu suas tristezas. Ao emergir de sua luta interior, se transformou num guerreiro, um homem de ação que arregaçou as mangas desde cedo e se lançou ao mundo dos riscos e dos empreendimentos árduos. Os anos se passaram e hoje Samuel Cáceres é um empresário de sucesso do ramo de tetos pré-fabricados. Seu negócio cresce sistematicamente. As crises vêm e vão, mas a empresa dá a impressão de estar edificada sobre a rocha. Nada pode destruir. O interessante dessa história é que Samuel, como o pai, sequer é um homem religioso. Ele não frequenta nenhuma igreja. Não conhece quase nada da Bíblia, mas é fiel na devolução dos dízimos a Deus. Isso é apenas sabedoria, declara como um sorriso. Sabedoria? Por quê? Reconhecer que Deus é dono de tudo é o primeiro passo para o sucesso. Meu pai me ensinou isso em seu leito de morte. Talvez Samuel Cáceres não entenda bem o que diz.
Por experiência, sabe o que significa ser sócio de Deus, mas da teoria conhece pouco. No mês passado, entregou à tesouraria da associação um cheque com um valor equivalente a $40.000. Cada mês ele faz o mesmo e não aceita nenhuma expressão de agradecimento. Permanece no anonimato. Ele só deseja respeitar o pacto que seu falecido pai fez com Deus. Ao ser perguntado por que entrega os dízimos para a igreja adventista, ele declara que confia nela e que tem certeza de que esse dinheiro será usado para a obra de Deus. O que pouca gente sabe é que Samuel, mesmo sem muita teoria, vive segundo os princípios divinos. Na vida, tudo tem um princípio. O princípio da alavanca move uma gigantesca roda. O princípio da gravidade transforma o pico gelado em uma montanha numa avalanche destruidora. A vida possui princípios e são eles que geram força para o bem ou para o mal. A Bíblia apresenta o princípio da vida na própria criação. No princípio criou Deus os céus e a terra, diz o relato de Gênesis 1, verso 1. Deus é absoluto, primeiro, somente ele existia no princípio. No entanto, ele saiu da contemplação e entrou em ação. Criou Deus, pois, os céus e a terra. Séculos mais tarde, o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo e repetiu o princípio de seu Pai. Por isso vos digo, não os andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto aos que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Porquanto não vos inquieteis, dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso está escrito em Mateus, capítulo 6, verso 25 até o verso 33. Samuel jamais havia lido essa declaração de Jesus. No entanto, desde o momento que seu pai lhe pediu que colocasse a Deus em primeiro lugar, sua atitude foi deixar as preocupações humanas em segundo plano, confiar e devolver a Deus o que é de Deus. Em uma manhã de segunda-feira, Samuel tinha que pagar uma quantia elevada a seus fornecedores. As dívidas são como ondas gigantescas que se avolumam se você não as enfrenta, ou como bolas de neve que crescem e se transformam em terríveis ameaças. Naquele dia, também devia passar por ali a pessoa que levaria o dízimo para a igreja. Humanamente, parecia impossível honrar ambos os compromissos. Ele precisava tomar uma decisão, e o fez sem pestanejar. Antes que os fornecedores chegassem, Samuel separou o dízimo. Uma hora mais tarde, chegou um desconhecido e realizou uma compra volumosa e inesperada que cobriu todos os compromissos financeiros. Samuel colocou a Deus no princípio e as coisas surgiram de maneira natural. A tragédia humana é desejar os céus e a terra, esquecer-se de colocar a Deus em primeiro lugar. Samuel Cáceres pode não conhecer a teoria, mas vive o princípio. Sem nunca ter lido, respeita o conselho do mestre. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Isso está escrito em Mateus, capítulo 7, verso 24 até o verso 27. Todo aquele que ouve as minhas palavras, disse Jesus. Não se trata de um simples ouvir com ouvidos, mas com o coração. Significa sair da comodidade do conhecido e entrar no mar desconhecido da fé.
Samuel aprendeu a fazê-lo para sua empresa e não existe tempo ruim. A chuva cai nos rios, sobem, sopram os ventos, tudo castigando a sua empresa. Mas ela resiste, porque está construída sobre a rocha dos séculos. Um belo dia, surgiu no cenário uma nova fábrica de tetos pré-fabricados. Uma campanha publicitária fabulosa a predeceu. Métodos novos, tecnologia moderna e muito dinheiro em jogo. O objetivo da nova empresa era tirar Samuel do mercado e dominar o setor. A empresa do velho Samuel não terá mais que 2 anos de vida, zombavam os concorrentes. Veremos, pensava Samuel. 2 anos depois, levados pelos ventos, chuvas e tempestades, os concorrentes desapareceram do mercado. Enquanto isso, a fábrica de Samuel continuava a crescer. A promessa divina se cumpriu em sua vida. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações os chamarão de felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Isso está em Malaquias, capítulo 3, do verso 10 até o verso 12. Em apenas 3 versículos, o profeta repete 3 vezes a expressão, diz o Senhor dos Exércitos. O Deus soberano e eterno é quem assina o compromisso. Não é uma pessoa qualquer. É o Criador do céu e da terra, aquele cuja palavra permanece para sempre, aquele que é hoje, amanhã e por todos os séculos. Diz o Senhor dos Exércitos. É uma garantia. Como poderia Samuel sair-se mal em seus negócios? Que inimigo poderia destruí-lo? Ele não sabe, mas a serva do Senhor declara aqui: não temos exteriormente inimigos que precisamos vencer. Nosso grande conflito é contra o eu e o eu não consagrado. Quando vencemos o eu, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Isso está em Conselhos sobre Mordomia, página 21 até página 22. O pior inimigo que enfrentamos somos nós mesmos. Os fantasmas da pobreza e da miséria nos assustam. Fugimos deles e, para nos proteger, nos agarramos ao dinheiro, pensando que os bens materiais nos trarão segurança. Esquecemos-nos daquilo que tem real valor. Meus irmãos, nossa prova não está no futuro, mas é agora. Que prova é essa? A mensageira do Senhor mesma responde. Jamais devemos nos esquecer de que somos colocados à prova. No mundo, a fim de determinar nossa habitação para a vida futura, nenhum daqueles cujo caráter estiver maculado com a nódoa imunda do egoísmo poderá entrar no céu. Portanto, Deus nos prova aqui, concedendo-nos posses temporais, para que o uso que disso fizermos possa revelar se nos poderão ser confiadas as riquezas eternas. Isso está no livro Conselhos sobre Mordomia, página 22. Há algo que não se pode compreender na vida de Samuel Cáceres. Ele ainda não é um membro de nenhuma igreja. Seria por não saber? Seria porque, mesmo sabendo, não entende? Ou porque não quer entender? Quem saberá dizer? Uma coisa, porém, é certa: ele é fiel. Aprendeu a levar a sério o conselho de seu pai, e Deus o abençoou. De outra maneira, não seria possível contar essa história. A escritora Ellen White afirma: grandes ou pequenas que sejam as posses de qualquer indivíduo, lembre-se que isso é apenas em sua confiança. Por sua força, habilidade, tempo, talentos, oportunidade e recursos, tem que se prestar contas a Deus. É esse trabalho individual Deus nos dá para que possamos tornar como Ele, generosos, nobres, caridosos dar uns aos outros. Aqueles que, esquecidos de sua missão divina, só procuram economizar ou gastar com condescendência do orgulho ou do egoísmo, poderão alcançar dos ganhos e prazeres do mundo, mas à vista de Deus são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Livro Conselhos sobre Mordomia, página 22. O pior infortúnio é o da alma. Não existe nudez mais terrível que a nudez do coração. Você anela ver, mas não pode porque é cego. Você vive na penumbra dos seus temores, apegado ao brilho enganoso do dinheiro, acreditando que, se devolver a Deus o que pertence a Ele, você ficará pobre. Entretanto, existem pessoas como Samuel,
que mesmo sem conhecer muito da palavra de Deus, aprenderam a confiar nele e, destemidamente, caminham pela vida, enfrentando turbulências, mas amparados no braço de um Deus que não conhece derrota. Em uma manhã chuvosa e fria, algo estranho aconteceu com Samuel. A cidade era um caos total, o trânsito pesado irritava os motoristas. Em meio a esse movimento infernal, Samuel dirigia seu automóvel de último modelo. Os carros não se moviam, as filas se estendiam por quilômetros. De repente, ele ouviu um forte barulho que vinha da janela. Um menino de rua quebrou o vidro da janela lateral e levou uma pasta preta, onde Samuel guardava importantes documentos. O assalto durou segundos, e quando ele tomou consciência do ocorrido, o menino já saía correndo com sua pasta. Samuel pôs a mão na cabeça e exclamou: "Não, por favor, minha pasta não!" Algo verdadeiramente inesperado ocorreu então. O menino interrompeu a fuga, voltou correndo e lançou a pasta pela janela e gritou: "Desculpe, senhor!" e desapareceu entre os carros. Samuel não entendeu a atitude do garoto. Os motoristas dos demais veículos à sua volta perceberam o incidente e também ficaram confusos. Ninguém entendeu nada, mas no fundo de seu coração, Samuel sabia o que acontecera. Era a mão protetora de Deus. Ao chegar ao escritório, entrou no banheiro. Olhando-se no espelho, ele sentia tranquilo, emocionado e em estado de meditação. Seu olhar tinha o brilho do otimismo. Sabia que não estava só e que as promessas divinas eram uma realidade em sua vida. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou a Jacó, que te formou a Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, verso 1 e 2. A vida pode ser uma experiência de confiança e segurança, se você estiver no amor de Deus. Ou pode ser uma experiência de incerteza e temor em meio à agitação de um mundo violento. Depende de sua decisão a cada dia. Esta é a história de Samuel Cáceres. A vida cristã é crescimento. Ele é uma pessoa que um dia também crescerá na graça de Jesus. E aí, gostou dessa história? Foi mais um capítulo do livro Crescendo em Graça. Estamos num projeto para terminar a leitura desse livro, que vai até o capítulo 13. Acompanhe conosco, se inscreva no canal, dê joinha nesse vídeo se você quiser. Agradecemos muito, muito obrigado e até semana que vem para mais um novo capítulo. Tchau, tchau.